Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar início ao painel de número 6 da nona edição do Agendas de Direito Civil Constitucional. Já passo, sem maiores delongas, a palavra para Eduarda Winter Simão, que vai fazer a apresentação da pesquisa A Divulgação sem Consentimento de Imagens Íntimas e a Responsabilização Civil, Revenge Porn e as Consequências do Direito Brasileiro. A palavra é toda sua. 10 minutos você tem para apresentar. Obrigada, uma boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo, obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, por nos proporcionar esse momento de troca que é tão importante para o nosso desenvolvimento. Gostaria também de aproveitar para agradecer a professora Priscila Zanidi Sá, que foi a minha orientadora no meu trabalho de curso apresentado na graduação no semestre passado, e também foi quem me informou da possibilidade de estar participando deste evento. Bom, a questão da pornografia de vingança, ou revenge porn, sob as perspectivas da responsabilidade civil, ela surgiu para mim no momento da confecção do meu trabalho de curso, então, onde eu estabeleci 3 objetivos com a minha pesquisa, que era, primeiro, identificar a dimensão dos impactos jurídicos causados por este fenômeno, analisar a garantia dos direitos da personalidade dos indivíduos e também analisar a efetividade da responsabilidade civil nos casos de pornografia de vingança, onde, por meio das decisões, eu buscava identificar se a responsabilidade civil ela se encontrava nos 2 condões necessários, quais sejam compensar a vítima pelo dano que sofreu e também proteger ou inibir futuras práticas desse tipo de infração. A pornografia de vingança, ela consiste, então, na divulgação de imagens íntimas de cunho sexual sem o consentimento da vítima, sendo que esse material não necessariamente precisa ter sido gravado sem consentimento. Às vezes a gravação foi feita consentida, mas a divulgação sem consentimento caracteriza esse fenômeno. E ele é cometido por ex-companheiros. Na maioria das vezes ele é cometido pelo ex-companheiro masculino, transformando este fenômeno, além de um fenômeno jurídico de violação, também numa questão social de gênero, porque essa prática ela acaba reafirmando uma ideologia que ainda hoje está impregnada na sociedade com relação à imagem da mulher de submissão frente ao homem, quando este se sente no direito de divulgar essa intimidade de quando o casal, de expor essa mulher, buscando denegrir a sua imagem, buscando atingi-la, e a gente sabe que é o que acontece, pois como a questão dos ideais das mulheres, dessa sua perspectiva de realização, acaba ainda sendo julgada e é um tabu pela sociedade, a gente percebe que a sociedade muitas vezes acaba julgando mais a vítima pela divulgação do consentimento do que o próprio agente causador. Sob essa perspectiva, então, de violação que a pornografia de vingança traz, eu trouxe a questão de que os direitos violados, portanto, são os direitos da personalidade que estão previstos na Constituição, no artigo 5º, destacadamente, e também no Código Civil, dos artigos 11 a 21. Quando se trata da pornografia de vingança, eu pude perceber que não foi só um direito violado dessa vítima, ela teve uma série de direitos violados, sua honra, sua imagem, sua privacidade, o que acaba causando um fenômeno conhecido como o sequestro da personalidade, porque essa vítima acaba ficando exposta demais com muitos dos seus direitos violados. A partir da minha pesquisa, então, no realizar dela, eu pude perceber que quando se trata de tecnologia e direitos da personalidade, nem sempre a tecnologia vem sendo favorável, porque como a internet acaba nos passando os benefícios dela, são questão da praticidade, agilidade, rapidez, e também passa a ideologia de não existência de uma barreira física entre as pessoas, então ela acaba motivando os infratores a utilizarem-se desse meio para divulgar, enfim, a intimidade da vítima, sentindo-se impunes, A ideia que passa é de impunidade por estar nas redes. Então, os meios de comunicação que vêm se desenvolvendo cada vez mais acabam facilitando, a vida desses infratores em expor a vítima nos casos de pornografia de vingança. No entanto, por mais que as comunicações, os meios de comunicação, vêm sendo ampliados e cada vez tem mais meios de divulgar material, de transmitir mensagens com rapidez, a gente percebe que os direitos da personalidade, eles não podem perder o seu cuidado, Não podem perder a sua garantia, o seu resguardo, destacadamente o direito da privacidade. Nesse sentido, mesmo a internet tendo esse avanço para a sociedade, que nos trouxe muitos benefícios, a gente percebe que, em contrapartida, é uma via de mão dupla também, porque trouxe algumas consequências. Dentre essas consequências, a gente pode identificar, então, o fenômeno abordado,
que é a pornografia de vingança, onde faz com que nós, como operadores do direito, tenhamos que nos readequar a essa nova realidade de novas demandas e novos meios de violação que estão acontecendo. Bom, como a pornografia de vingança é uma violação que atinge os direitos da personalidade, a gente percebe que a responsabilidade civil se demonstra como o meio ideal de reparar essa vítima, visando também punir o infrator, deixando com que e desmotivando futuros infratores, né? A responsabilidade civil, ela é importante não só no tocante à pornografia de vingança, a gente percebe que ela é uma ferramenta de controle das demandas sociais em vários outros aspectos da sociedade. Então, isso também se aplica no caso da pornografia de vingança. Quando na realização da minha pesquisa, o meu objetivo principal, assim, era entender a responsabilidade civil, verificando a sua efetividade nos casos da pornografia de vingança. E para isso, então, eu fiz uma análise jurisprudencial aqui no Tribunal de Justiça da minha região, de Santa Catarina, né? Também olhei as jurisprudências do STJ, dei uma olhada em alguns outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, onde eu busquei analisar as sentenças e verificar o quanto indenizatório que essas vítimas estão recebendo, para ver se realmente estava sendo efetivado uma questão de compensação e também um condão educativo da responsabilidade civil. Como resposta dessa minha pesquisa, eu consegui perceber que o condão de reparação, ele vem sendo bem atingido, né, as sentenças vêm sendo dadas considerando a proporcionalidade, enfim, e vem dando sentenças com valores entre 5 e 15 mil reais. Mas eu senti que o condão educativo que a responsabilidade civil deveria transmitir nesse tipo de demanda não vem sendo efetivado, pois eu sinto que valores entre 5 e 10 mil reais compensam a vítima pelo dano, parte dele, pelo menos, né? Porque, como a gente sabe, esse tipo de violação é irreparável, dificilmente nós vamos conseguir tirar do ar esse tipo de material que é divulgado, mas senti que, com relação aos valores, falta um pouco de preocupação no sentido de inibir futuros praticantes desse tipo de violação. Entendo que quando a gente chega nesse ponto de determinar valores, existe uma preocupação com relação ao enriquecimento sem causa e tudo mais. Mas eu sou adepta aos pensadores e aos doutrinadores que argumentam que deve ser considerado a questão financeira do agente causador, né? Porque não adianta a gente estipular um valor que este não consiga cumprir, que não vai ser efetivo para suprir a vítima. Mas a questão financeira da vítima não deve ser considerada. Até porque o dano que essa sofre nos casos de pornografia de vingança, ele é imensurável. Não é apenas a violação dos direitos da personalidade, vai muito além disso, porque esse tipo de violação acaba trazendo resultados para o aspecto da vida social da pessoa. Ela tem o círculo de amigos danificado, às vezes o seu círculo familiar também acaba julgando ela e deixando ela mais de lado no mercado de trabalho. Então, as consequências, elas vão muito além de apenas a violação dos direitos da personalidade. Com o realizar da minha pesquisa também, eu pude perceber que os números de casos de revenge porn, ou pornografia de vingança, eles vêm crescendo com o passar dos anos, o que se justifica pela facilidade que vem, pelos meios que vem se desenvolvendo. Como eu comentei anteriormente, hoje nós temos, a cada ano, surge um novo método de conversa, de troca de mensagem, e tudo isso vem sendo utilizado para fins ilícitos. No entanto, eu também pude perceber que o próprio Poder Judiciário ainda está criando um posicionamento acerca desse tipo de demanda. Tanto é que, recentemente, no informativo 672 do STJ, saiu uma decisão bem importante no tocante aos casos de pornografia de vingança, pois ele meio que parametrizou algum entendimento acerca da caracterização ou não do dano moral nestes casos. Um destaque da decisão até dizia que na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Nesse sentido, eu entendo que essa decisão é muito importante, pois ela demonstra para a sociedade como um todo e também para os juristas que, para caracterizar o dano moral no caso da pornografia de vingança, não precisa que esse material chegue a terceiros o conhecimento da violação. Basta que essa pessoa que é violada sinta-se violada pelo conhecimento de que a sua intimidade, sua particularidade está sendo exposta às demais pessoas. Por fim, então, para concluir, eu pude, com toda a minha pesquisa, confirmar a minha hipótese de trabalho, né, que eu elenquei, que foi reconhecer a importância da responsabilidade civil nas demandas de pornografia de vingança,
pois como no ordenamento a gente não encontra outros meios de punir o agente causador e também não consegue diminuir os impactos para a vítima, a responsabilidade civil se demonstra importante para fins de pelo menos tentarmos buscar compensar a vítima por parte do dano que foi sofrido diante da violação que a esta foi submetida. Seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Eduarda. A professora que a orientou foi a Priscila, que está aqui com a gente? Isso, aham. Olá, professora Priscila, parabéns Olá, pela Bruna, orientação. tudo bem? Dá para ver a carinha da professora, né, com os olhos brilhando. Você sabe, Bruna, que eu dizia ontem na minha outra bolsista que apresentou a iniciação científica que um dos grandes valores do Agendas é realmente propiciar essa integração dos alunos da graduação com a pós. Então, a gente fica muito satisfeito em vê-los brilhar aqui também. Sim. Bruna. Cumprimento, Eduarda, pela apresentação, cumprimento a orientadora, a professora Priscila, e como eu disse antes, nós vamos deixar para fazer comentários, questionamentos, né, considerações ao término de todas as falas. Professor Guilherme, o senhor quer fazer a apresentação da próxima exposição? Vamos seguir, então, professora. A próxima apresentação, eu vou pegar aqui a minha programação, vai ser a Gabriele Cruz Oliveira, que vai apresentar danos aos projetos de vida das mães solo causados pelo abandono paterno, uma análise jurídica interseccional. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriele Cruz Oliveira, eu sou graduanda em Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz, faço parte do grupo de pesquisa Democracia, Justiça, Alteridade e Vulnerabilidades, sob orientação do professor Laurício Pedrosa. O objetivo da minha pesquisa é identificar o abandono paterno como uma conduta lesiva aos projetos de vida das mães solo e refletir sobre como o direito pode contribuir para a correção dessas vulnerabilidades. A pesquisa se encontra em estágio inicial e trata de uma discussão necessária porque a concepção de um direito de danos, especialmente no que tange à categoria do dano à pessoa, envolve todo um processo de perceber as diferentes possibilidades de lesão às dimensões que integram o ser humano, entre elas a dimensão da liberdade, que se manifesta no mundo exterior por meio dos comportamentos os quais visam a concretização do projeto de vida. Além disso, o debate sobre o abandono paterno no âmbito do direito de família enfatiza os efeitos do abandono na vida dos filhos, ao pautar a possibilidade ou os limites da reparação civil nesses casos. No entanto, é preciso pensar também acerca das repercussões desse fato na vida das mulheres mães, que assumem integralmente a responsabilidade pelos filhos e sofrem uma evidente redução da sua autonomia. A maternidade solo consiste nessa realização dos deveres parentais apenas pelas mulheres, o que pode acontecer por diferentes razões, a exemplo de uma gestação independente, mas no recorte dessa pesquisa, nós tratamos da situação em que a mulher se torna mãe solo devido ao abandono paterno. Nesse cenário, ainda que ser mãe corresponda ao projeto de vida dessa mulher, esse projeto não será realizado da forma esperada, porque existe a expectativa de que as atribuições de ordem afetiva, patrimonial e educacional em relação aos filhos sejam compartilhadas de fato por ambos os genitores, que são os titulares do poder familiar. E nesse caso, o que ocorre é uma responsabilização exclusiva das mães. Consequentemente, há uma redução da autonomia dessa mulher e da sua disponibilidade para a realização de objetivos pessoais e para uma atuação fora do ambiente familiar, como no exercício da sua cidadania, o que dificulta a sua participação na tomada de decisões sociais. Portanto, verifica-se que o abandono paterno afeta a autorrealização da mulher, afeta o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade, que acontece por meio da concretização do seu projeto de vida. Esse conceito de projeto de vida decorre de uma abordagem da filosofia existencialista, caracterizada pela percepção da liberdade como modo de ser da pessoa. Essa liberdade se manifesta no mundo exterior, sendo denominada liberdade fenomênica,
E o projeto de vida se situa nessa dimensão, ao representar o sentido que a pessoa escolheu para a sua existência. E essa liberdade fenomênica, por se manifestar no mundo exterior, sofre interferências de fatores externos ao sujeito, inclusive da conduta de outros sujeitos, já que além de livre, a pessoa é coexistencial. Esses fatores externos podem viabilizar ou frustrar o projeto de vida, como acontece no caso do abandono paterno. A ideia de uma proteção jurídica ao projeto de vida é bastante trabalhada pelo jurista Carlos Fernandes Cesarego, cuja obra é um dos marcos teóricos dessa pesquisa, que adota uma visão do direito personalista ou humanista, segundo a qual a pessoa é o eixo da ciência jurídica. Logo, seus projetos de vida também devem ser tutelados pelo direito. De acordo com Cesarego, esse dano pode ocorrer mediante uma frustração total ou parcial do projeto de vida, um prejuízo na forma como ele deveria se desenrolar ou um atraso na sua realização. E todas essas possibilidades merecem ser reparadas, em conformidade com os impactos constatados nas esferas familiar, profissional e pessoal do indivíduo. Ainda segundo Cesarego, o dano ao projeto de vida, que também pode ser denominado dano à liberdade fenomênica, é o pior tipo de dano à pessoa, inferior apenas à perda da vida, porque no seu nível mais grave pode provocar um vazio existencial. Como mencionei anteriormente, a realização do projeto de vida é influenciada pela interação da pessoa com os demais. Nesse sentido, entendemos que o reconhecimento dessa espécie de dano pode permitir um reconhecimento também das desigualdades existentes entre os sujeitos nas relações sociais, as quais são refletidas nas relações jurídicas. Nesse viés, o jurista Sati Kerimpas, no seu livro Direito de Danos, Igualdade e Justiça Distributiva, comenta que o reconhecimento de uma posição de desvantagem de determinados grupos sociais pode contribuir para uma visão do direito de danos como meio para aplicar as disposições normativas do direito privado de forma distributiva e progressiva, sob o enfoque do princípio da igualdade, mitigando as diferenças existentes entre as pessoas e evidenciando as implicações práticas e simbólicas do direito de danos no campo social. Nesse contexto, observa-se uma abordagem relacional do direito, que enfatiza o caráter estruturante do sistema jurídico no que diz respeito ao desenvolvimento das relações intersubjetivas. No tocante à maternidade solo, ao passo que a mulher se torna a única responsável pela assistência aos filhos, é possível considerar a ocorrência do dano na redução das suas condições e oportunidades para realizar o seu projeto de vida. A gravidade desse dano depende não só do projeto de vida específico de cada mãe solo, mas das diferentes posições ocupadas por essas mulheres nas relações sociais. Por esse motivo, se faz necessária uma abordagem jurídica interseccional. A interseccionalidade é uma metodologia desenvolvida no âmbito das teorias feministas, com o propósito de analisar as relações e a organização social a partir das interseções em que se situam as mulheres, ou seja, de acordo com as particularidades de cada grupo social, decorrentes da forma como as suas vidas são marcadas por fatores como gênero, raça e classe. Então, por exemplo, uma mulher branca de classe alta possui uma experiência completamente diferente de uma mulher negra de classe baixa, porque ambas são atravessadas por esses marcadores sociais, porém as suas vidas são atingidas de maneiras distintas, o que confere a cada uma delas uma perspectiva específica sobre as relações de poder. Então, o viés interseccional parece mais adequado do que a simples noção de vulnerabilidade para se pensar acerca da posição da mulher enquanto sujeito de direitos e dos diferentes obstáculos a serem enfrentados pelas mães solo conforme a sua realidade. Portanto, nessa pesquisa, nós consideramos a relevância de adotar uma abordagem relacional do direito e da autonomia da pessoa, bem como a concepção de um direito de danos, com esse foco na necessidade de reparar os danos causados, para refletir sobre os efeitos da maternidade solo oriunda do abandono paterno e a possibilidade de
identificar essa conduta como lesiva à vida dessas mulheres mães, mediante o reconhecimento do dano aos seus projetos de vida. Agradeço a todos e todas e registro aqui a minha alegria em poder participar desse evento. Muito obrigada. Parabéns, Gabriele. Vou dar continuidade aqui aos trabalhos. Agora o próximo é Guilherme Lopes da Mata, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito ao Esquecimento. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu sou graduando pela Universidade Federal de Alagoas e esse trabalho foi desenvolvido durante a conclusão da pesquisa de PIBIC intitulada A Tutela dos Dados Pessoais com o advento da LGPD no direito brasileiro. Foi orientada pelo professor Marcos Herá e teve como objetivo o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações na responsabilidade civil contemporânea. Um dos aspectos inovadores apresentados pela LGPD, e que é o objetivo desse estudo que eu estou apresentando agora, é encontrado no artigo 18, inciso 4º, no qual é determinado que o titular dos dados pessoais tem direito à eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei, a qualquer momento e mediante requisição. A partir desse inciso, questiona-se a previsão do direito ao esquecimento, de forma implícita, que é um direito à identidade pessoal, ligado à proteção da intimidade ou privacidade da pessoa humana, e tem o objetivo de defender o indivíduo contra uma recordação opressiva de fatos pretéritos, que se mostra minar a construção ou reconstrução da sua identidade pessoal. Essa interpretação de que o direito ao esquecimento está previsto na lei brasileira é fortalecida pelo fato de que o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é a maior influência para a criação da LGPD, prevê de forma explícita, em seu artigo 17, o direito a ser esquecido, através do apagamento de dados. É importante notar que essa pesquisa foi amparada no estudo dogmático da responsabilidade civil diante do novo panorama jurídico de tutela dos dados pessoais, através da realização também de uma análise doutrinária sobre a definição do que realmente é o direito ao esquecimento e como está sendo aplicado no Tribunal de Justiça da União Europeia e também análise jurisprudencial de casos notórios no Brasil. É importante a gente notar que não existem mais dados irrelevantes diante do processamento eletrônico na sociedade da informação. Considerando que os dados são uma projeção direta da personalidade, qualquer tratamento de dados acaba por influenciar a representação da pessoa na sociedade, podendo afetar a sua personalidade e, portanto, tem um potencial de violar os seus direitos fundamentais. A privacidade é essencial para o desenvolvimento humano e seu bem-estar, assim como para a sua criatividade, autonomia, saúde mental, liberdade. Visto que uma plena evolução intelectual e artística do indivíduo só é alcançada sem a distração de que está a todo momento sendo observado, né? Sem o medo de desaprovação, censura ou ridicularização. Por isso, a limitação da privacidade é uma privação da própria liberdade do ser humano. Por isso que a privacidade é fundamental para preservar a diversidade de pensamento. É importante notar que nessa pesquisa, para saber o que realmente é o direito ao esquecimento, é importante notar que ele não é representado pela tentativa de obter um controle total das informações pessoais, mas sim que existe uma expectativa de que o fluxo de informações pessoais cumpra com o que está determinado nas leis e normas, e assim também respeite os valores e princípios sociais. A LGPD é marcadamente influenciada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu.
porém, há uma diferença evidente entre os dois conjuntos de normas, que é o grau de detalhamento. Enquanto o regulamento europeu possui 99 artigos e 173 considerandos que disciplinam os mais diversos aspectos do tratamento de dados pessoais de modo minucioso, a LGPD contava com 65 artigos, alguns deles inteiramente vetados. Ou seja, é muito mais enxuta e não apresenta pistas interpretativas por parte do legislador, o que torna essa análise, com o objetivo de antever os seus impactos reais, uma tarefa bastante árdua. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconhecem que o direito à privacidade abrange hoje não apenas a proteção à vida íntima do indivíduo, mas também a proteção de seus dados pessoais, alcançando qualquer ambiente no qual circulem seus dados de uma pessoa humana. Portanto, não existe mais a ideia da internet como uma terra sem dono, né? Informações sem dono. E, com isso, nesse contexto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia previu expressamente o direito a ser esquecido, no seu artigo 17. E aí surgiu essa reflexão, pois apesar da LGPD ser um paralelo ao regulamento europeu, a LGPD não expressa a existência explicitamente do direito ao esquecimento. Mas surgiu o questionamento, né? O legislador brasileiro se afastou decididamente da tendência europeia ao reconhecimento desse direito, ou é possível extrair de outros dispositivos dessa nova lei brasileira que assegurem essa proteção legal. E a verdade é que ainda existe bastante polêmica quanto a isso e é indefinido, bastante definido. Porém, nosso entendimento é de que, devido a essa recordação opressiva poder vir tanto do poder público, por meio de, por exemplo, registros civis que guardam informações sensíveis que não podem ser expostos a modo de descontextualizar a pessoa humana, apresentando-a de forma desatual. Também pode vir por parte dos agentes privados, como, por exemplo, empresas jornalísticas, né? E o direito ao esquecimento não pode ser compreendido como um direito individual de reescrever a história. Não se trata de um direito a efetuar uma projeção qualquer sobre a esfera pública, mas de um direito contra uma projeção desatualizada, nesse sentido equivocada e opressiva da pessoa humana. Entretanto, ainda nós também fazemos uma crítica à questão da nomenclatura de como é qualificado o direito a ser esquecido, pois o próprio regulamento europeu trata de uma forma imprópria, visto que ele enfatiza a exclusão de dados independente de sua circulação pública, sem que o pedido de cancelamento feito pela pessoa a quem os dados que se referem seja necessariamente avaliado em relação à liberdade de imprensa dos órgãos de informação. De fato, os dados podem ser excluídos por qualquer motivo. Pode também dizer respeito a dados não públicos, mas apenas geridos pelo controlador de dados, e pode dizer respeito a informações que nunca foram de interesse público, nem mesmo do passado. Portanto, é necessário distinguir entre um significado amplo do conceito de direito ao esquecimento, como um direito a ser esquecido, que na era da internet é mais uma aspiração do que uma possibilidade real, de uma abordagem mais restrita, que nós entendemos ser a mais correta, que diz respeito apenas ao perfil do tratamento de dados pessoais, com base nos quais o intermediário digital é solicitado a eliminar as informações que são incorretas, distorcidas ou não são relevantes, o que não garante necessariamente uma absoluta indisponibilidade dos dados.
E aí não parece ser muito distinta a relação da LGPD, que traz ainda de modo mais difuso diversas hipóteses de eliminação de dados pessoais. O fato é que, à luz desse tecido normativo, pode-se concluir que a LGPD, assemelhando-se nesse particular ao regulamento europeu, veicula mecanismos de proteção à privacidade da pessoa na perspectiva contemporânea da autodeterminação informativa, em conformidade com os princípios consagrados na nova lei, né? De finalidade, adequação, necessidade. Mas que a lei brasileira não trata, a rigor, do direito ao esquecimento. Entendendo-se, repito, como um direito que opõe-se à recordação pública e opressiva de fatos, que não refletem mais a identidade pessoal. O que a nossa lei e o regulamento europeu contemplam é um direito à eliminação de dados, que, embora também inspirados na proteção da dignidade da pessoa humana, distancia-se do direito ao esquecimento, quer no tocante ao seu conteúdo, quer no que se refere a seus fins mais imediatos. Porém, isso é um seu tempo acabou. Tranquilo. Se você quiser fechar, fique à vontade. Só concluir. Isso não impede, contudo, que o intérprete valore o silêncio do legislador brasileiro sobre a matéria. Principalmente porque o direito ao esquecimento é necessário exatamente essa ponderação, né, de interpretação e aplicação se relacionando o direito à privacidade e intimidade e o direito à liberdade de expressão. Parabéns, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Eu fiquei aqui segurando, falando 1 minuto, faltava, para ver se você prestava atenção. Não sei, eu não queria interromper, me desculpa a interrupção. Segundo o professor Marcos Catalã, nós precisamos ficar atentos ao tempo. Não é não, professor Marcos? Então, eu fui rigorosa. Ótimo, parabéns pela apresentação, tema brilhante, exposição também. Vamos dar sequência, então, agora com a querida doutora Karen, que vai falar sobre a performance da autonomia privada no atual sistema de responsabilidade civil. A palavra é toda sua, querida. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com tantos colegas de pesquisa, da docência. Especialmente aqui eu deixo meu agradecimento aos meus parceiros do grupo de pesquisa Virada de Copérnico da UFPR, que estou vendo aqui vários colegas. Esse Agendas, né, já em sua 9ª edição, evento que já tem marca no calendário, né, do Direito Civil Constitucional. Peço perdão já, antes de tudo, talvez alguma instabilidade da minha internet, até conversei com a professora Bruna antes mesmo de iniciar. Desde ontem eu estou com alguma dificuldade, mas espero que nos meus 10 minutos, que eu prometo ser rigorosa neles também, professora Bruna, não vai acontecer nada com a minha internet. Eu quero começar a minha fala repetindo uma frase que eu disse no Agendas do ano passado, nosso encontro em Buenos Aires, de que a responsabilidade civil é a mais simpática das áreas do direito. E é essa simpatia da responsabilidade civil que me faz permanecer nessa área de pesquisa, e hoje eu vou apresentar uma pesquisa aí que se encaminha já para as notas conclusivas sobre a performance da autonomia privada no atual sistema de responsabilidade. Essa pesquisa, ela originou, na verdade, nos debates que nós tínhamos durante as aulas com o professor Herodes Cortiano, que também está aqui conosco. Durante essas aulas falávamos, né, sobre essa performance da autonomia privada, e então me motivou a buscar, dentro de fazer uma revisão bibliográfica do conceito de autonomia privada e essa evolução, e encontrar o enlace dessa ressignificação da autonomia privada com a responsabilidade civil. E as transformações, enfim, que acabaram resultando no aumento do potencial lesivo dessa autonomia, para compreendermos, então, qual é o espaço de regulação das relações na responsabilidade civil para o fim de, primeiramente, evitar o dano,
se não possível, minimizá-lo e, frustradas tais hipóteses, punir, então, a ocorrência desses danos. As várias mudanças de paradigmas que nós vivemos no direito contemporâneo nos trazem uma nova dimensão dessa autonomia privada e precisa-se, então, estabelecer um diálogo que seja capaz de conjugar os princípios fundamentais da Constituição com a concepção do direito de danos. Partindo de uma premissa de que certas condutas podem atingir não apenas uma pessoa determinada, mas um grupo indeterminado de pessoas ou toda a sociedade, é que se impõe ao sistema de responsabilidade civil uma função que, ao mesmo tempo, é de promoção da autonomia e de limitação desta. A questão que se apresenta, portanto, é se o nosso sistema atual é capaz de imprimir um diálogo com essa ressignificação da autonomia privada e se o direito de danos guarda coerência com os valores sociais e o imperativo da conduta ética e da cooperação entre os indivíduos. A professora Ana Carolina Brochado Teixeira, ela fala que as liberdades fundamentais se ajustam à perspectiva de proteção da pessoa nas suas relações com o outro e com o próprio Estado, sendo que o exercício do poder de escolha precisa observar a esfera jurídica do outro, ou seja, o princípio da alteridade que remonta à própria lição kantiana. Já o professor Stefano Rodotà, ele nos afirma que a autonomia pode sofrer limitações, mas que essas limitações devem ser excepcionais, somente e quando presentes requisitos que comprovem a necessidade de tal restrição. O que nos leva mais uma vez para a filosofia, para relembrar o princípio do dano de John Stuart Mill, né, dentro da ideia do utilitarismo. Quando John Stuart Mill fala que o princípio do dano é aquele princípio de que o único fim para o qual as pessoas têm justificação para intervir na liberdade do outro é a autoproteção, o que eu tenho é a limitação da autonomia para prevenir o dano. E aí, se pensarmos todos os meios que nos seduzem atualmente, biotecnologia, e-commerce, as redes sociais, a realidade virtual aí presente, tantos outros avanços, né, que nos cercam, nós percebemos que, na verdade, o sujeito dessas relações, embora se avance nas formas que essas relações acontecem, mas ele parece cada vez mais carente de uma proteção. E nesses tempos de tantos riscos, os riscos que são previsíveis ou não, os riscos concretos ou potenciais, os tecnológicos ou os mais prosaicos, fato é que o dano permanece uma realidade e a nossa busca também continua a mesma. A proteção da pessoa em face da violência que esses meios nos colocam, seja uma violência física, psíquica, por que não dizer a violência tecnológica que nos se apresenta, e isso amplia, portanto, a necessidade de uma tutela mais efetiva, tanto no aspecto quantitativo, mas principalmente no aspecto qualitativo, para que existam instrumentos que sejam aptos a projetar-se nessa nossa nova realidade. Isso porque, como a professora Maria Celina Bodan de Moraes nos ensina, né, mais do que reparar o dano, hoje a responsabilização civil ela deve ser um instrumento de equilíbrio social, para que se coíbam os comportamentos lesivos aos interesses individuais e coletivos. Marcelo Milagres também, ele traz um conceito bastante interessante em torno da ideia de dano, que deve partir de uma trilogia de vida, liberdade e dignidade humana, compreendendo a vida como um pressuposto do ser que age com autonomia e, agindo com autonomia, pode gerar resultados danosos, violadores da dignidade do outro
e que é fundamento da própria responsabilidade civil. Portanto, podemos dizer que, se a liberdade é valor humano, não se pode ir além dessa humanidade, ou seja, não se pode exercer direitos ilimitadamente. E é nesse contexto que a responsabilidade se apresenta como um corolário da própria liberdade humana. A justificação para intervir nessa liberdade de ação do outro é a ideia de proteção, uma proteção individual ou coletiva, de forma que a autonomia e dano se mostram intimamente ligados, né? E uma vez que o exercício da autonomia pode resultar em dano, é exatamente essa hipótese que vai autorizar a sua limitação. Essa afirmativa coroa, portanto, uma ideia de que cada indivíduo só é livre e responsável se o outro também for, e na mesma medida, e é por isso que a compreensão da autonomia ela deve ser como o pleno exercício da condição humana, mas sem desalinho da proteção do outro como um sujeito igualmente livre, igualmente responsável. E aí isso implica que eu faça um aporte final bastante simples, mas não simplista, dentro dessa breve fala que me cabe para respeitar e colaborar com os trabalhos aqui do nosso momento, aquela frase tão conhecida e que ouvimos sempre, né, desde os nossos pais, de que liberdade implica responsabilidade. Então, ressignificar a autonomia privada é ressignificar a responsabilidade para que as hipóteses de limitação sejam aquelas onde se apresenta a ameaça, a possibilidade do dano ao outro. Com isso, eu encerro, professora Bruna, acredito que cumprindo o nosso tempo combinado. Muito obrigada a todos, colegas, sempre um prazer. Obviamente, se esse encontro fosse presencial, estaríamos muito felizes nesse momento. Professor Catalã, anfitrião sempre tão querido, tão simpático, como a responsabilidade civil, agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Parabéns, Karen, pela brilhante apresentação, como sempre. Então, eu passo a palavra agora ao professor Guilherme Martins para dar sequência à apresentação da próxima fala. Vou dar sequência à próxima fala, parabenizando a professora Karen, que vai ser a Lia Raquel Mosini, que vai falar sobre noivas neuróticas, o mercado matrimonial, a fragmentação do direito e o tratamento dado às promessas não cumpridas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Mosini. Bom, como o professor disse, meu nome é Lia Raquel. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Como o professor disse, primeiramente, meu nome é Lia Raquel. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes por me ouvirem, também por me darem essa chance de participar mais uma vez da Agendas. Estou presente aí há alguns anos. Não pude estar presente no último Agendas, por várias questões, mas estou aqui novamente. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador querido, Dr. Marcos Catalã, que sempre me apoiou nos meus projetos e está me orientando mais uma vez nessa pesquisa. Bom, a minha pesquisa, ela está baseada no mercado matrimonial e como está acontecendo a sua trajetória e a sua inserção no direito contratual brasileiro, né? E aí, a partir disso, eu vou analisar o porquê da escolha do casamento e a sua celebração, né? A importância, né, da pesquisa recai sobre o fato de que apesar de toda a modernização, tecnologia e revolução feminista, o matrimônio segue sendo um mercado muito procurado e sonhado.
Fato esse que a pesquisa também se propõe a explicar. Só focando um pouquinho mais nesse ponto, que é o que eu estou mais debruçada no momento, é bem interessante ler sobre isso, assim, como apesar de tudo isso que tem acontecendo, dessa revolução, a gente ainda acaba sendo puxada para esse lado, assim, é bem interessante. Tenho lido bastante literatura sobre esse assunto. Bom, por essa celebração naturalmente envolver grandes gastos, englobando vestimentas, alimentação, local, fotos, filmagem, entre outras coisas, isso tudo serem contratos, né? Esses contratos muitas vezes vão ser descumpridos, né? Isso pode ocorrer antes ou durante o próprio evento, né? E a partir disso que eu obtive o meu problema de pesquisa, que é como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul responde às questões relacionadas a promessas não cumpridas, tanto pelos noivos quanto por comerciantes e fornecedores no mercado matrimonial, né? E o grande desafio dessa pesquisa é tentar descobrir como esse judiciário tem decidido, tem lidado com essas questões, né, relacionadas aos danos morais sofridos pelos noivos e os danos patrimoniais relacionados aos descumprimentos contratuais. A pesquisa tem alguns objetivos principais, né, mas que eu estou tentando desenvolver os objetivos mais específicos, né, que ainda está bem no início da pesquisa. Os principais é verificar como o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul tem decidido acerca das promessas não cumpridas no mercado matrimonial. E nessas decisões que eu vou encontrar, verificar quais são os requisitos utilizados para conceder ou negar o direito à reparação de danos. Na minha pesquisa, eu vou utilizar a crítica metodológica, vai ser a crítica metodológica por meio do método tópico problemático e vai se utilizar como vertente metodológica a jurídico-sociológica, né, e o que tange ao caminho metodológico específico será a pesquisa teórica, bibliográfica, né, em livros, artigos, julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça. E a janela temporal ainda vai ser estabelecida, né, conforme for conhecendo melhor o tema, e os termos também ainda não foram decididos. Bom, como se pode verificar, a pesquisa ainda está no seu estágio inicial, né, de entendimento do tema e escolha dos melhores referenciais na dogmática jurídica. Mas até o momento eu pude estabelecer alguns referenciais teóricos que eu posso utilizar, né, e a principal, eu acredito, é a Carole Paterman, com o título O Contrato Sexual. É um livro de 1993, mas que ele é muito atual. Muito interessante mesmo. E também, claro, A Morte da Culpa na Resolução Contratual, do professor Marcos Catalã, e alguns outros livros aí na questão do mercado matrimonial. Acabei não citando, no momento eu sou advogada e faço pós-graduação nessa área de contratos e responsabilidade civil. Acredito que é isso. Professora Bruna, quer fazer as honras de assumir os trabalhos agora no fim? Faço sim. Vamos lá, então. Agora, a última apresentação do painel, pela Vivian Carla da Costa. Tema da pesquisa: reparação in natura do dano moral no direito de danos. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, eu sou a Vivian Costa, como a professora Bruna já introduziu. Sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário Unicuritiba, aqui na cidade de Curitiba. E, inicialmente, né, como eu sou a última expositora, gostaria de parabenizar todos os colegas pelos trabalhos expostos. Foram muito enriquecedores e certamente vão contribuir bastante na minha pesquisa,
que ainda está num estágio inicial, então já me deram várias ideias, então acredito que seja essa a importância, né, de eventos como esse. E também, antes de iniciar a exposição, agradecer a oportunidade de trazer o meu trabalho aqui nesse painel, que vem sendo desenvolvido sob a orientação do professor Heroldes, né, da Universidade Federal do Paraná, que inclusive me indicou o Agendas, né, que eu achei muito interessante a dinâmica, adorei os painéis ontem. E, bom, vamos lá. O meu projeto de pesquisa, né, que se intitula a reparação in natura do dano moral no direito de danos, ele se justifica principalmente, né, na ressignificação do direito civil, né, a partir da Constituição de 88, o processo denominado também na doutrina como a constitucionalização, né, do direito civil, que teve como principal efeito o deslocamento do epicentro do direito privado do patrimônio para a pessoa humana, o que refletiu em todas as suas áreas, né? E especialmente na responsabilidade civil, que é o que é o objeto aqui do meu trabalho, que numa concepção clássica tinha aquela finalidade de punir o agente, né, causador do dano, através de uma indenização estritamente pecuniária, revestida muitas vezes de um caráter pedagógico, né, na tentativa de inibir aquela prática. Agora a gente pode perceber que essa responsabilidade civil ganha novos entornos, né? O foco veio a ser a efetiva reparação da vítima, né? O que emerge esse direito de danos, né? Essa superação da responsabilidade civil, como traz o nome do nosso próprio painel. E nesse novo cenário, né, do direito de danos, a problemática que justamente me instigou a dar início a essa pesquisa é a reparação do dano moral, né, que, vale lembrar, ele sempre foi objeto de controvérsia, justamente, né, doutrinária e jurisprudencial, justamente pela impossibilidade de se repará-lo integralmente, né, como é possível com o dano patrimonial, né? Então, a gente sempre fala de compensação do dano moral. Essa compensação, que muitas vezes, né, não, na verdade, ela sempre exige uma análise subjetiva do caso concreto, ainda que os tribunais se valham de critérios objetivos, né, para a fixação de um quanto indenizatório, até numa tentativa de padronizar determinadas situações. E esse panorama é o que me instigou a iniciar essa pesquisa, porque não são todos os casos que esse tratamento dado pelos tribunais que atinge a finalidade compensatória, né, almejada pelo Instituto da Responsabilidade Civil. Então, nesse primeiro momento, né, nesse estágio inicial da minha pesquisa, eu pretendo demonstrar que nem sempre a indenização pecuniária ela é suficiente para se reparar um dano moral, né? Analisando, levando em conta as peculiaridades de um caso concreto, e a partir da conceituação de reparação in natura, que é um conceito que vem já sendo, né, consagrado na doutrina e veio ali no enunciado 589 da 7ª Jornada de Direito Civil, admitindo outros meios de se reparar um dano extrapatrimonial, eu venho num segundo momento, né, pretendo desenvolver a partir de pesquisa bibliográfica, mas também pesquisa de julgados, né, numa análise de medidas alternativas a essa tradicional reparação pecuniária, né, seja como uma forma de acrescentá-la ou até mesmo substituí-la, né, dependendo da peculiaridade do caso concreto, tudo com o objetivo de se dar uma maior efetividade à compensação da vítima, que é justamente o enfoque do direito de danos, né? Então é isso, não vou me alongar muito aqui para a gente já dar encerramento. Muito obrigada. Então, tivemos o encerramento aqui dos trabalhos, tivemos trabalhos, às vezes, de graduação, de iniciação científica, belíssimos, alguns em nível de pós-graduação. Eu vou dar início aos trabalhos. Eu fiz algumas anotações
sobre cada um dos trabalhos, mas as minhas eu vou deixar para o final. Eu sei que o Pablo quer falar, mas eu queria fazer uma observação minha no início. Minha observação pessoal é a seguinte: parabéns à organização, na pessoa do professor Marcos Catalã, que é o grande responsável por isso, professor Heroldes, professor Pablo, professor Alexandre Barbosa também. Sabem que é do coração isso que eu vou falar, porque esse foi o maior agendas que eu já assisti. Eu sei que tivemos mais de 300 pessoas no YouTube assistindo, foram 4 países, e esse foi o maior agendas que nós tivemos até agora. Em comparação com o meu primeiro agendas, que foi em 2015, foi lá na USP Ribeirão, com o professor Luciano Camargo Penteado, estimado, o agendas cresceu muito e cada vez mais qualificado. Cada vez tem jovens mais brilhantes, pesquisadores mais qualificados e que vão nos substituir. Daqui a pouco nós vamos virar passado. Nós já somos passado. Demore bastante, Guilherme. Passado. Calma. Eu me considero passado já. Eu me considero já ultrapassado. Mas todos estão de parabéns pelo nível, pela qualidade dos trabalhos. E daí para melhor sempre, e que venha Blumenau ano que vem. Então, vou declaro aberta a palavra para quem quiser falar, para quem quiser levantar o dedinho aí. Pablo vai começar. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar a Bruna e o Guilherme pela condução. Eu subscrevo as palavras do Guilherme. E a nossa ideia é sempre romper com uma cultura que tem no Brasil de casinhas universitárias ou de ensino, né? Então, cada gueto teria seus grupinhos e aí ninguém dialogava ou dialogaria de uma forma muito superficial. E a nossa ideia, quando nós criamos o Agendas, foi justamente quebrar essa cultura e trazer a pesquisa da graduação à pós-graduação de uma maneira séria, em que as pessoas pudessem expor as suas ideias e também estivessem propensas a ouvir críticas positivas, porque eu entendo que as críticas que são feitas aqui são sempre positivas, né? Para que as pessoas possam crescer. Não tem nada de questão pessoal, não tem nada de uma perspectiva de que porque eu não concordo com a ideologia da Karen, então por isso eu vou atacá-la. Não tem nada a ver, é sempre uma questão questão das ideias e temos muito respeito por todos os trabalhos. Esse ano foi muito difícil porque nós tivemos que deixar excelentes trabalhos de fora, porque senão o agenda seria de uma semana, né, Bruna? Não seria mais de 3 dias. Então, eu fico muito feliz de poder ver também, Guilherme, nesse agendas, uma congregação maior com os nossos amigos e amigas de outros países da América do Sul e também do resto do Brasil. Você vê, Blumenau está em peso. Eu que dei aula lá na FURB, Priscila foi minha colega lá. Eu fico muito feliz de ver o pessoal da FURB aqui, o pessoal do norte do país, o pessoal do Espírito Santo, que já vinha com o Lucas, agora com a Bruna também. Isso é muito importante porque nós temos que disseminar um estudo, Guilherme, né, de forma séria, como nós estamos tentando fazer. Então, eu subscrevo integralmente as palavras do Guilherme. Eu queria só fazer um diálogo um pouco com a Karen, porque nós já nos conhecemos há bastante tempo, gosto muito da pesquisa dela, mas eu fiquei com algumas dúvidas, Karen. Primeiro, me parece que a sua ideia de autonomia privada ela abarca questões existenciais e patrimoniais. Mas me parece também que a tese do Pianovski, que vai no sentido contrário, em que a autonomia privada se circunscreveria a questões patrimoniais e a liberdade abarcaria os dois, né? Me parece mais correta, mas eu não sei se você enfrentou esse argumento do Pianovski no seu trabalho. Claro, você tem 10 minutos para falar, é muito rápido. Queria te ouvir um pouco sobre isso, para ver até onde nós podemos ir com a sua proposta de responsabilização. E outra pergunta é saber quem você está usando como marco teórico para a alteridade. Respondo já?
Bruna, que está mediando, já faço a resposta, Bruna? Ok? Já? Professor Pablo, alegria vê-lo, mesmo que virtualmente, né? Mas, enfim, muito obrigado. Sempre, tudo que tu me colocas é sempre uma grande colaboração. Fico muito feliz quando a gente pode trocar uma ideia sobre as pesquisas. Tu sabe que já me ajudou muito e continua me ajudando, né? O que tu falou sobre Pianovski, inclusive eu abro um capítulo, obviamente, os nossos 10 minutos. Eu iniciei essa pesquisa fazendo realmente uma revisão do conceito de autonomia. Então, eu busquei desde Francisco Amaral Neto, busquei lá no Eliseu Figueira, passei pelo professor Luiz Edson Fachin, busquei em Stefano Rodotà, busquei nas mais variadas, primeiro trazer uma revisão, né, desde do conceito da autonomia no antigo código, para tentar ir trazendo, assim, mostrando realmente essa evolução, e eu chego exatamente ao final, no momento onde eu falo tanto da professora Ana Carolina Brochado, do professor Pianovski, sim, né, eu trago a ideia de liberdade positiva, liberdade negativa, para realmente mostrar que isso também faz parte da evolução. Aquilo que no passado a gente falava só como autonomia, hoje a gente divide pensando o seu aspecto patrimonial, o seu aspecto existencial, para exatamente, na teoria do professor Pianovski, poder falar de liberdade. Então, isso faz parte, no capítulo 1º, como um histórico do conceito. Não sei se eu lhe respondi nesse sentido. Até o professor Catala acabou de me mandar um link de um texto que eu também vou aproveitar, estou encaminhando já para a conclusão, né, dessa pesquisa, então eu aproveito fazer umas últimas revisões disso. Busquei um pouquinho de filosofia também, e aí eu fui em Kant, busquei também o Amartya Sen, e eu confesso que foi uma opinião, uma opção bem pessoal mesmo, que eu tenho lido bastante o Amartya e tentado trazer a ideia de liberdade dele, né, a ideia do desenvolvimento, né, liberdade como desenvolvimento, para poder também analisar o conceito dele aqui. Espero que me fiz entender a ti, querido Pablo. Vamos dialogar depois sobre esses pontos, senão aqui não acaba o painel. Ok. Podemos passar a palavra para... Nós temos 50 minutos, Pablo. Podemos dialogar. Já que eu usei a palavra, desculpa, Guilherme, acho que é importante, sim, Karen, você trabalhar com a Amartya Sen. Importantíssimo hoje, tá? O Kant eu já não sei. Eu passo mal quando eu escuto o nome dele. Mas, enfim, esse sou eu. A influência que o Aroni deixou em mim. Algumas marcas que vão ficar para sempre. Mais alguém? Quer continuar, Pablo? Alexandre. O Alexandre, eu acho que ele quer falar. Não, mas se o Pablo quiser continuar desenvolvendo a ideia, participamos todos. Não, é porque o Pianovski me convenceu com a questão da distinção entre autonomia privada e liberdade, né? Então, a autonomia privada se circunscreveria às questões patrimoniais. E a liberdade abarcaria os dois. Por isso que eu tenho usado muito mais liberdade do que a autonomia privada. Mas, para além disso, a questão da alteridade, eu mesmo usei o Levinas na minha tese de doutorado, mas eu não sei se o Levinas, por exemplo, é um autor que permite um diálogo com o direito, até porque ele excluía o Estado. E aí é difícil você trabalhar o direito sem o Estado, seja ele mínimo, máximo ou médio, né, Alexandre? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão da alteridade, que diálogo com a filosofia nós podemos trazer para o direito para trabalhar esta perspectiva de alteridade. Então, por isso que me preocupa essa questão da alteridade no que você está a trazer. É só esse ponto, mas está em aberto ainda. E eu não sei se Kant casa bem com a Amartya Sen, então tem que ver essa perspectiva para ver se você não está fazendo mixagens indevidas para depois não ser criticada por isso. Porque o momento do Agenda, gente, é um momento de evitar que vocês apanhem em futuras bancas. Então, se o que a gente puder ajudar, a gente antecipa algumas coisas para vocês corrigirem ou não, né, os rumos do que vocês estão pesquisando. É por isso que
sempre foi legal de poder aprofundar um pouco os diálogos. Karen, se me permitir, quero te cumprimentar, boa tarde, parabéns pela exposição. E eu estou com o Pablo, tá? Tanto que na minha tese eu evitei trabalhar a ideia de autonomia para falar bastante da perspectiva do Pianovski sobre liberdade. E eu tenho a impressão de que ela é mais do que suficiente, muito pelo contrário, ela é completa. Tá? Eu acho que você navegará por mares mais difíceis, mas você vai, com certeza, chegar a um termo melhor, caminhando ao lado do nosso querido professor Pianovski. Para mim, a obra dele é fundamental em todos os lugares, eu acho que se encaixa de uma maneira extremamente bela, além de muito bem construída, né? E acho que também você vai conseguir fazer um link muito melhor quando você fala do Amartya Sen, que você pensa na ideia do desenvolvimento como liberdade, etc. Então, a perspectiva de liberdade para além da simples verificação de autonomia. Eu estou com o Pablo e faria esse link. Trabalharia Amartya Sen com o Pianovski e não teria medo, sinceramente, de fugir dessa categoria clássica que todos gostam da autonomia privada, da autonomia da vontade, os debates que você quiser traçar aí dentro. Eu arrisquei isso na minha tese e não falei de autonomia em momento algum, e sim da perspectiva de liberdade. Então, eu cumprimento o Pablo, os demais amigos todos, parabenizo o Guilherme e a Bruna pela mesa e não posso deixar mais uma vez de cumprimentar o meu querido Catalã, amigo e irmão, que sempre nos contempla com esse belíssimo evento todos os anos. Estive em todos e quero estar em todos os próximos. Então, no que tange ao trabalho da Karen, era isso. Tenho mais alguma coisa para falar sobre outros, mas deixo aqui aberta a continuação do tema da Karen para se alguém mais quiser falar. O Agenda somos todos nós, Alê. Não existe nada individual aqui. Esse é um projeto coletivo. Aliás, claro, como bom socialista, não posso pensar em projetos individuais. Claro, querido. Não, mas só que você é o nosso comandante. O Catalã ficou, o Marcos Jorge, como diz o Herodes, ficou bravo quando eu falei nosso comandante no Agenda. Ele, não, nosso comandante é o Herodes. Comandante é o Herodes. Me chame de Lenin. Você é o nosso rei. Comandante Olha lá o nosso comandante ali, ó, grande Herodes. Essa é uma nau coletiva. É isso aí. Bom, mas se ninguém for falar mais nada sobre o trabalho da Karen, eu queria conversar um pouquinho com o Guilherme Mata. Tá aí o Guilherme? Oi, tô sim. Guilherme, eu gostei bastante da sua proposta, da sua ideia aqui de tratar a Lei Geral de Proteção de Dados, as perspectivas do direito ao esquecimento, com todos os cuidados que você tem que ter, né, com esse nome iuris, direito ao esquecimento, você pontuou. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Eu peguei a sua fala, acho que ali a partir de 1/3. Então, me perdoe se eu tiver, de alguma maneira, desinformado, você me corrija. Mas você chegou a dar uma olhadinha no artigo 19 do Marco Civil da Internet, você percebeu que está em curso um julgamento no STF de 2 ações que a doutrina tem entendido que se trata de uma discussão sobre direito ao esquecimento no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Você chegou a falar sobre isso ou você não tocou nesse ponto na sua fala? Não falei não. Inclusive, vou dar uma olhada, porque os casos mais notórios aqui acabam sendo bem antigos, né? Geralmente são comentados o caso aí da Cury, o Candelária, né? Então, meu querido, eu queria que você anotasse aí, por favor, 2 recursos extraordinários que estão em discussão no STF, o 1.037.396 de São Paulo
e o 1.057.258 do Rio de Janeiro. Tinha, aliás, uma audiência pública marcada para 23 de março. E essa audiência foi desmarcada, obviamente, por conta da pandemia. Então, o debate que se traz é se esse artigo 19 ele é constitucional ou inconstitucional. Por que isso? Porque ele, vou ler aqui muito rapidamente, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito de seus limites técnicos do serviço e tal, e dentro de um prazo, tornar indisponível o conteúdo. Então, é a situação de retirada de informações da pessoa em alguma fake news ou em alguma situação de pornografia de revanche, etc. Entendeu? Então, há quem diga que esse artigo não tem nada a ver com o direito ao esquecimento, né? Eu mesmo sou um que tem alguma dúvida. Porém, acho que se o seu trabalho visa a tratar desse tema, você tem que dar uma estudada, pelo menos, nesses dois casos que estão caminhando conjuntamente e que eu acredito que em breve vai ter aí uma audiência pública, vai ser remarcada, né, assim que a pandemia acabar. Outra coisa que eu queria que você refletisse, você falou umas 2, 3 vezes sobre interesse público. Muito cuidado, tá? Quando você vai falar em esquecer alguma coisa na rede ou fora dela, atendendo ao interesse público. Nós precisamos ter muito claro que interesse público não é mesmo um tema fácil de se tratar. Nós temos que distinguir o interesse público, por exemplo, da mera curiosidade das pessoas, ainda mais quando a gente fala em imprensa, nas suas mais variadas formas, no momento contemporâneo. Então, eu gostaria muito que você desse uma atenção a se aprofundar um pouquinho no conceito de interesse público. Nós temos trabalhos extraordinários do professor Ingo Sarlet sobre isso, né? E eu recomendo que você dê uma olhada. E, por fim, eu queria que você também cuidasse bastante de onde vai surgir efetivamente a preocupação na LGPD com o direito ao esquecimento. Cuide, eu não percebi uma atenção sua destacada para a perspectiva do próprio tratamento dos dados, tá? Porque eu posso ter dados, mas se eu não trato esses dados e não modifico de alguma forma a sua perspectiva, não serei eu a ser responsabilizado por uma divulgação dele. Então, pense nisso também. O que vai ser relevante dentro da perspectiva do tratamento desses dados para nós podermos falar em uma eventual obrigação de tirar um conteúdo ou de propiciar o seu, aspas de novo, pela terceira vez, esquecimento. Muito obrigado. Agradeço, professor Guilherme e professora Bruna. Obrigado, Alexandre. Alguém mais tem mais algum comentário a fazer sobre as apresentações? Em relação ao Guilherme, eu gostaria de fazer um comentário, se vocês me permitirem. Guilherme, claro. Na sua abordagem, eu não sei se você implicitamente queria falar, mas talvez não tenha ficado claro para mim, e é só mesmo uma consideração. Talvez não seria interessante você mergulhar mais, já que você traz a LGPD como título ao seu estudo, se esse direito de reconhecimento ele é reconhecido pela LGPD. E por que eu falo isso? Porque talvez você possa tentar enquadrar o direito ao esquecimento como, sei lá, um direito público subjetivo, ou até mesmo, que eu prefiro,
e aí tem algumas divergências a respeito, como um direito fundamental. Eu tenho um colega aqui na Faculdade de Direito de Vitória, que tem uma obra muito interessante sobre o direito do esquecimento, ele foi colega meu do doutorado, Cláudio Colnado. Eu acho que ele pode te ajudar. Depois eu compartilho o link aqui para você. É mesmo só uma ideia aí para você se debruçar na forma de categorizar, né, a figura do direito ao esquecimento, que eu acho de bom tom num trabalho como este que você está trazendo. Porque você falou muito da estrutura da regulamentação europeia, então você fala que tem mais detalhamentos, aí você, quando entra na figura da LGPD, não ficou claro para mim, nesse primeiro momento, nessa fala que tem que ser breve, né, qual que é a estrutura que você pensa em relação ao que nós temos hoje no Brasil, se você vai usar a Constituição, se você vai usar a LGPD, mesmo uma consideração. Tranquilo, obrigado. Eu também tenho algumas observações a fazer ao Guilherme e alguns outros demais. Cuidado, Guilherme. Teve um voto recente do STJ, do ministro Cueva, que foi de abril deste ano, que ele disse que o direito ao esquecimento não é previsto no direito brasileiro porque não existe lei, porque não existe norma. Cuidado também com os argumentos legalistas. E tem gente que critica o enunciado 531, que eu fui pai do enunciado 531 sem paternidade, né? Porque não existe indicação de autoria de enunciado. A gente indica o enunciado lá no Conselho da Justiça Federal e o enunciado 531 associa o direito ao esquecimento à dignidade da pessoa humana. Aí eu te pergunto, para você, ele estaria mais ligado à dignidade da pessoa humana ou à identidade pessoal? A doutrina europeia associa mais à identidade pessoal. Sim, sim. Tá? Acredito que é a identidade pessoal mesmo, mas a LGPD, por ser paralela ao regulamento europeu, e aí eu trago de volta a crítica ao regulamento europeu, principalmente por parte da doutrina italiana, que fala que o regulamento pecou no sentido de associar mais a parte do direito ao esquecimento à dignidade humana do que deveria ser a identidade pessoal em si, né? Eu acredito que seria muito mais interessante, exatamente por ser uma questão de relatar fatos opressivos que vão projetar a pessoa humana de uma forma desatualizada, né? Seria muito mais ligado à identidade pessoal, né? E acaba sendo um direito mais palpável, mais concreto do que falar sobre um direito à dignidade humana que é tão amplo né? Outra coisa, monitore o caso Aida Cury, que está pautado para o dia 30. Vai ser um julgamento importante do STF. Assim, na minha humilde opinião, o STF vai repetir o erro do STJ, que por 3-2 considerou que não houve esquecimento, considerou que foi uma situação de que não teria como retratar o caso sem mencionar o nome da vítima, então foi um caso ocorrido 50 anos atrás, não haveria dano moral, ou seja, minimizou a pessoa humana naquela situação. Mas existe um dispositivo no Marco Civil da Internet, que eu queria que você olhasse depois com calma, que parece que o Marco Civil acertou no que não viu. Os autores do Marco Civil, se eles tivessem pensado no social, jamais eles teriam escrito essa norma. Hoje eles negam. Não, eu não sou catalão. Mas é o artigo 7º, inciso 10, que prevê a exclusão definitiva dos dados pessoais fornecidos a uma aplicação internet, quando terminou a relação entre as partes. Não é uma forma de esquecimento? Eu lhe pergunto. Para mim é.
Para os autores do anteprojeto do Marco Civil, não. Pense nisso. Dá uma olhada melhor. Mas, Guilherme, aos dois Guilhermes, amigos, mas a LGPD também fala que, terminando o uso e a relação entre as partes, você deve se desfazer dos dados. Só que não diz quando, não diz tempo e não diz situação. Então, eu tenho dito para os amigos, para os advogados, que nos escritórios, por menor que seja o escritório, você vai ter que se preocupar muito com a LGPD, exatamente pelo fato de que não há, não é que não há, há poucos profissionais que guardam mais dados do que o advogado. E eu não tenho visto, com sinceridade, amigos Guilhermes, os escritórios se preparando para trabalhar com os dados dos seus clientes. Eu li esses tempos alguma coisa que a professora Bruna, minha querida professora Bruna, postou em rede social própria, que os advogados deveriam ficar espertos. Olha, nós vamos ter aí. E eu, naquele momento, concordei, porque eu já vinha pensando, professora Bruna, os advogados estão deixando aí o tempo passar e não estão se preparando. O escritório de advocacia é um BPO, é encarregado. Exato. Então, cadê, né? Só que também tem a velha história, né? A autoridade nacional, nós não sabemos direito como é que vai ser, né? Tem o decreto do presidente, porém nós não sabemos ainda como é que as coisas vão funcionar. Ainda eles vão ter que criar ainda os regramentos específicos que são determinados pela LGPD. Nós temos ainda a grande preocupação que eu expus anteontem na minha breve fala sobre o executivo cuidar da autoridade. Então, nós temos uma série aí de problemas e muitos estão acreditando que, por causa desses problemas, eles não virão a ser responsabilizados depois. E tem mais um ano ainda para entrar em vigor as sanções. Amigos e amigas, conversem com seus clientes, conversem com seus pares nos escritórios e se preocupem. Porque eu só toquei nesse ponto porque o professor Guilherme, com muita razão, falou. O Marco Civil e a LGPD falam em exclusão dos dados depois do fim da relação ou depois do uso do tratamento específico que se dará a determinados dados. E me parece... Se me permite, professor Guilherme? Por favor. Desculpa, professor Catalã. Por favor. Estou contigo no agro, Alexandre. Eu passei agora por um processo, estamos passando aqui no escritório por um processo seletivo de estagiários. E uma das fases foi que eu pedi para ser enviado um vídeo com exposição de uma solução de um caso nesse processo seletivo. E aí nós tivemos o cuidado, na informação passada ao candidato, de que depois que o vídeo fosse analisado, né, nós faríamos a exclusão, essa é a ideia. E até os currículos que a gente recebeu, aqueles que a gente já descartou, a gente também informou que eles seriam eliminados. E aí tem aquela história, tem empresas que fazem aquelas organizações de currículos para serem analisados depois, né? O que tem dentro de um currículo é um dado pessoal. E às vezes, a depender do processo seletivo, pode ser um dado sensível, né? Até isso, nós precisamos ficar atentos. Perfeitamente. Professora Bruna, poderia falar um pouquinho? Professor Marcos, derivou um pouco o tema, né? Mas pegando a provocação do amigo Alexandre, amigo mesmo, né? Eu fui a primeira pessoa a recebê-lo aqui no Paraná. Então, ele é um paulistano, curitibano de coração, porque tem um pouco meu aí nisso, né, Alexandre? Muito, muito. Eu enganei ele falando que Cascavel era perto de Curitiba, para ele não ficar triste. Mas, Alexandre... Na longínqua década de 90, que nós não vamos dizer o ano para não assustar, né, Marcão? Sim, mas professora Bruna, professor Guilherme, enfim, todas aqui, há um outro fenômeno acontecendo dessas grandes empresas, seja os escritórios de advocacia, os de contabilidade ou os consultórios, que não são empresas, mas as grandes empresas também, contratando, terceirizando esse tratamento de dados para empresas especializadas, como se isso pudesse afastar deles a responsabilidade final na guarda de dados. Então, tem empresas, por exemplo, as óticas,
eu vou só exemplificar aqui, trazer um exemplo real. As óticas são obrigadas a passar os dados dos seus clientes para as empresas que fazem as lentes. Por exemplo, vamos dizer assim, tem empresas que a gente sabe, essa lente sua é o quê? É a marca tal, é alemã tal. Então, essas empresas sugam os dados das óticas sem nenhum constrangimento de ambas as partes, e as óticas imaginam que, se há uma determinação dessas empresas para repassar esses dados, elas automaticamente ou diluem responsabilidade com a empresa que recebe os dados, ou se eximem de responsabilidade. Então, tudo isso está sendo tratado de maneira tangencial, apostando sempre em que as multas e as sanções não serão aplicadas no tempo de previsão, que é agosto do ano que vem. Então, assim, as empresas não estão preparadas e não querem se preparar porque buscam um artifício político para jogar sempre para frente, sempre para frente. Veja, a gente consegue fazer ela entrar em vigor agora, né? Então, assim, são situações difíceis de você entender do ponto de vista jurídico, mas facilmente compreensíveis do ponto de vista político. Então, assim, é a política influenciando em demasia o ordenamento jurídico, né? E só para terminar minha fala, quando a gente ouve ali o Guilherme falando, né? O Guilherme que expôs interesse público, é uma coisa assim, a gente tem que separar um pouquinho o interesse público do interesse do público, né? O público é interessado em determinadas informações de pessoas, de celebridades, alguma coisa do gênero, né? Informações positivas às vezes, mas isso não significa dizer que estamos diante de interesse público, que é, para mim, uma discussão um pouco mais densa e difícil de caracterização. Mas veja, isso aí são só pensamentos jogados para a nuvem, seja a nuvem aqui que existe ou a nuvem que não existe, que é a dos nossos pensamentos digitais, né? Mas era essa a minha contribuição mínima, né? Eu acho que o professor Catalão gostaria de falar, né, professor? Só uma nota muito rápida. Se não existe prazo, pensemos em favor sempre do vulnerável. O prazo que é minimamente necessário para a exclusão desses dados. A partir daí, haverá responsabilidade. A minha pergunta para vocês isso de fato é uma dúvida, porque eu não tenho a expertise que vocês têm no assunto. O tão só fato de restarem armazenados dados sensíveis pode gerar o dever de reparar? Porque, primeiro ponto, falamos de sanções que virão ao lume em um futuro próximo. Mas são sanções que me parecem estabelecidas na seara administrativa. Voltando, não me parece que possamos afastar a imputação do dever de reparar por conta de eventual vazamento desses dados sensíveis. Perfeito? Agora, a pergunta é, o tão só fato de armazená-los implica dever de reparar? E quero fazer uma outra nota aqui, Berbera, estou com água na boca. Uma funcionalidade que a sala virtual permite. Os fumantes podem fumar sem nenhum problema de desrespeito à legislação. Olha que espetáculo! Perdão. Por isso que eu entro aí, e saio do vídeo. Eu entro e saio do vídeo. Fumante, 10 anos sem cigarro, que vê alguém com cigarro na boca, a boca enche d'água. Catalão, a sua resposta está no artigo 11 da LGPD. A regra é o consentimento, tá? É possível o tratamento de dados pessoais sensíveis, a regra é o consentimento, sempre é possível você tratar um dado pessoal sensível, a regra é o consentimento, ou então outras situações, mesmo sem consentimento, aí tem outras, a lei fala o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas pela administração pública, e aí vai. Veja o artigo 11 da LGPD. Exato. Professor Guilherme, também é o seguinte, né? É possível que a empresa repasse esse dado desde que é autorizado também. Então, tudo vai no caminho da autorização, seja da guarda como do repasse, né? Agora, tudo depende de uma autorização da pessoa. Então, inverte tudo aquilo que a gente vinha fazendo, né? Até as políticas de privacidade das plataformas digitais se inverteram.
Então, aquela política de cookies e etc. e tal, que as pessoas normais, comuns como nós, não temos a menor ideia do que possa vir a significar a política de cookies, é sempre agora pautado pela autorização, porque antes você era obrigado a autorizar ou concordar com os termos para ingressar numa plataforma que fosse... Mas você continua sendo, né, Marco? Você continua sendo, porque você não tem disponibilidade de aceitar ou não aceitar alguma das políticas. Mas veja, então, pode ver, digamos lá, eu vou entrar no site e tal. Tá lá, você aceita os cookies? Sim, não. Se eu disser não, não entro, pronto, acabou. Mas agora né? já tem empresas que têm uma circulação internacional que permite que você mexa na política, que você autorize algumas coisas e não autorize outras. Né? Então, desenvolveu-se demais naturalmente a partir da RGPD, da GRPD. Né? Os europeus estão pegando, desculpa o linguajar full aqui, vulgar, né? Mas estão pegando no nosso pé porque nós estamos demorando demais com essas políticas de prevenção e precaução. Né? Ou precaução e prevenção, né? A precaução vem antes. Então, assim, demorou, já passou do tempo da gente poder colocar em prática isso. Concordo com o professor Guilherme e digo mais, né? Qualquer mexida, qualquer tentativa de circulação de dados não vale uma primeira autorização. Tem que valer tem que ter uma outra autorização para que saia de um ambiente e vá para outro. Então, veja, escritórios de advocacia, clínicas médicas, escritórios de contabilidade, então, que tem um arsenal gigantesco de informações financeiras. Muito mais. Muito. E não estão nem aí. Não entenderam ainda que a punição, e como diz o professor Marcos, né, contando sempre em favor do vulnerável, que a punição virá. Seja porque a LGPD prevê as sanções administrativas, mas agora, já imediatamente, com ela em vigor, ainda que não de forma total, as punições judiciais. Né? As sanções judiciais, na verdade, elas já estavam acontecendo. Exatamente. Nós temos ações judiciais das mais diversas ordens. Que já usavam a LGPD, os princípios da LGPD. Veja aquela questão da ministra Rosa Weber e o Estado de São Paulo e também as operadoras de telefonia, que não esse caso, desculpa, o caso do censo, né, do IBGE, queria se apropriar das informações das empresas de telefonia para facilitar o censo por conta do ambiente virtual. Claro. Professor Guilherme, se me permitir, como último apontamento aqui, tentar responder de uma forma bem objetiva a pergunta do meu querido Catalã. Catalã, na minha modesta opinião, na linha do que o professor Guilherme falou do consentimento também, eu tenho a impressão, Catalã, que o simples fato de você manter os dados depois do final da relação entre as duas pessoas poderá gerar, sim, responsabilização. Por quê? Porque a ideia usou os dados, descarta os dados, devolve os dados, faz o que for. Por quê? Porque se você não tiver uma aceitação expressa no sentido de que, olha, os dados ficam com você indefinidamente, parece-me que aí entra lá essa aplicação da norma quando fala que terminada a relação, termina o armazenamento também dos dados. Não fala só em disposição, fala em armazenamento melhor, de dados. Então, Catalã, eu tenho a impressão que a analisar-se naturalmente o caso concreto, poderá sim existir responsabilização pelo simples fato do armazenamento dos dados depois do fim da relação. Eu preciso entender se melhor vazar, isso. Então, por quê? Se Por vazar, então... Não, se vazar, tudo bem, aí eu consigo entender. Tá? Quer dizer, aí o fato de eu praticar, de eu ter uma conduta contrária à lei, armazenar dados que não poderiam estar armazenados ou que não poderiam estar armazenados daquela forma, sem tratamento, tá bem? Se eles vazam, eu acabo sendo corresponsável por conta da minha conduta. Isso é muito tranquilo. Não Claro. chegamos a esse limite. Eu Sim. não apaguei aquilo que eu deveria apagar, eu não queimei aquilo. Bom, queimar não, que isso é problema ambiental. Né? O Brasil já está em chamas. vazar, Olha, eu sendo mais contaminado. ainda. Agora, eu sendo contaminado por esse discurso bolsominion. Né?
Por que fundamento? É isso que eu quero entender. Por exposição ao perigo, vamos buscar o fundamento lá no Exposição ao direito perigo. italiano? Agora, vamos à pergunta de gente grande. Agora, a pergunta de gente grande que a gente tem encontrado nos eventos. Qual a natureza jurídica da responsabilidade dos agentes de intermediação de dados, do controlador e do operador? Na minha humilde opinião, e também no mesmo sentido a Caitlin, Danilo Doneda, a responsabilidade é objetiva pelo risco. O artigo 42 da LGPD trabalha nesse sentido. É isso aí. Tá bom, mas agora, a gente está falando de fator de imputação. A minha questão ainda diz respeito. Eu não vi dano. E concordo, Guilherme, o fator de atribuição do dever de reparar é objetivo. Aliás, não tem sentido a gente falar em culpa Cadê hoje. o Pablo para falar da responsabilidade sem dano? Aí que tá. Não, mas a questão não é essa. A discussão é saber o que é dano para cada um de nós aqui. Para mim, já tem dano, Catalã, porque você já potencialmente já atingiu a esfera jurídica de outra e quando você armazena dados que você não poderia armazenar. Só que o direito brasileiro, em regra, trabalha com uma ideia de que dano é só o dano concreto. Aí é um problema, de novo, de saber o que é dano. Para mim, já tem dano com tranquilidade. Eu acho, Catalã, por isso que cabe tutela de remoção do ilícito, né, Guilherme? Para você mandar o desarmazenamento. Catalã, mas para mim já tem dano. Catalã, você tem uma relação com o cliente e você vai usar os dados dele enquanto aquilo for necessário. Acabou a necessidade, você fica guardando os dados dele, sendo que ele não autorizou expressamente, e se vaza, e se amanhã ou depois ele não quer mais que você tenha os dados. Ora, ele é dono dos dados, ele pode te desautorizar a qualquer momento. Eu acho que se não tiver anuência expressa, mais do que anuência, né? A aceitação objetiva, pode responder. Só que eu repito, não é. Eu acho que o fato de você ter só vai depender um pouco do que o professor Guilherme falou, se vai ser objetivo ou não. É o caso concreto ali que vai ter que... Eu ainda insisto, eu consigo enxergar uma tutela inibitória, eu não consigo enxergar uma tutela reparatória. Quer dizer, a natureza do ilícito. Mas quem disse que tem que reparar? Não, mas eu não pensei em tutela reparatória. Só falou se é possível existir. Eu acho que sim. Se acontecer alguma coisa, sim. Mas quem tem que reparar? Agora ficou mais fácil de entender. Os princípios que a gente encontra na LGPD, finalidade, adequação, necessidade, aquele dado só pode ser usado na medida indispensável à sua necessidade. Exatamente. Que vai encontrar logo nos artigos iniciais. O que o Catalã está falando, não, eu tenho guardadinho lá no escritório e não faço nada com ele. Você não pode ter guardado. Responsável. Entendeu? Então, mas esse que é o ponto. A resposta da responsabilidade não é só reparação. Esse que é o ponto. Por isso que tem dano. Dependendo do dado... Bem-vindo, professor Ricardo Canan. André Arnett Ramos. Aniversariante do dia. Pois é. Fez 19 anos. Tá quase chegando a 2 décadas. É verdade. Parabéns, André. Obrigado, amigos. O trabalho do Guilherme Mata acabou dando mais discussões, né? Foi o que acabou gerando mais discussões. Pois é, mas... e o orientador dele, em vez de estar aqui para ajudá-lo, fugiu para o outro painel. Parabéns, André, pelo aniversário. Obrigado mesmo. A marca está em chamas. Isso aqui no Brasil todo dia. Alguém tem mais algum questionamento a fazer, algum expositor? Eu preparei algumas perguntas muito curtas aqui para os que expuseram, para alguns. Fui anotando aqui, na medida em que eles iam falando, para alguns. Se ninguém tiver mais nada a falar, eu posso começar a falar. Pode ser? Eu preparei uma aqui para Eduarda Winter, que falou sobre pornografia de vingança. Eduarda, está aí? Eduarda. Eduarda, o que você acha do provedor internet? Além do causador do dano, o provedor internet responderia também? Bom, eu vou dar uma opinião bem pessoal, porque quando eu fiz a minha pesquisa, eu e minha orientadora, a gente até conversou se eu iria me estender ou não para essa linha de pesquisa, mas como a gente tem um limite do TCC, enfim, a gente optou por não trabalhar essa questão. Mas eu entendo que o provedor deveria ser responsabilizado, pois eu acho que deve haver um meio, eu não sei como é que iria funcionar,
mas eu penso que falando do teor do material que é tão prejudicial para essa vítima, deveria se achar um meio de inibir essa propagação do material. Eu vejo que se compartilha com muita facilidade, as pessoas fazem download com facilidade do material que é publicado, e então eu entendo que o provedor deveria ter algum meio de diminuir esses reflexos. Então, talvez, não sei, algum meio de identificar o material na hora que é feito o upload, para a partir daí barrar, bloquear, e caso não faça isso, ou tenha, enfim, meios facilitadores, acabe respondendo em conjunto com o agente causador. Na sua opinião, Eduarda, a tutela coletiva não seria mais eficaz, uma ação coletiva movida pelos legitimados da Lei da Ação Civil Pública? Desculpa, que com criança em casa é difícil. Não, imagina. Uma tutela coletiva não seria mais eficaz, movida pelo Ministério Público, ou Defensoria, ou algum outro legitimado da Lei da Ação Civil Pública, para evitar esse tipo de dano? Porque você mencionou decisões com indenizações baixas de danos morais, que é o que a gente vê na prática, né? A gente vê situações com danos morais irrisórios, acaba sendo um menoscabo da pessoa humana na prática. Na sua opinião, a tutela coletiva não seria mais eficaz? Eu acredito que sim, até mesmo para mostrar a importância de trabalhar essa questão, né? Porque, como eu falei, diante das sentenças, do quanto indenizatório que vem sendo deferido em prol da vítima, parece, como você mesmo acabou de comentar, uma despreocupação com a vítima, né? Um descaso, talvez, uma diminuição da real prejudicação que essa pessoa sofreu. Então, nesse sentido, talvez vejo como mais interessante uma ação civil. Obrigado. Tem uma perguntinha aqui para Gabriele Oliveira. Gabriele, está aí? Estou sim. Gabriele, gostei muito da sua apresentação, muito mesmo. Obrigada. Agora, você encontrou nela algum espaço para o princípio da solidariedade social? Sim, na sua opinião, você acha que cabe? Bem, a questão da liberdade social, perdão, da solidariedade, eu vi muito no âmbito do exercício do poder familiar, né? Que, na verdade, a partir do momento que existe esse abandono, há uma ruptura da ideia da solidariedade no âmbito da família, porque a ideia de que ambos os genitores compartilhem esse poder familiar, né, esse dever de assistência em relação aos filhos, se relaciona muito com o princípio da solidariedade a partir dessa nova interpretação, essa nova leitura do direito de família a partir da Constituição de 88. Então, essa mudança, tanto do pátrio poder para o poder familiar, se relaciona muito com a ideia da solidariedade no âmbito da família. Então, eu acredito que a partir do momento que há o abandono paterno, já há uma ruptura dessa noção da solidariedade. Então, acaba ficando mais difícil lidar com os efeitos na vida das mulheres a partir apenas dessa perspectiva. Tá ótimo. Então, mais alguém tem mais algum questionamento a fazer sobre esse painel? Sobre todas as posições? Não? Então, professora Bruna, quer encerrar? Com certeza. Então, vamos passar, antes do encerramento, eu quero saber se o professor Catalã gostaria de fazer alguma observação, algum fechamento. Sim, obrigado. Primeiro, lembrar que a gente segue para o próximo painel nesta mesma sala, ok? Então, quem quiser seguir conosco, sinta-se à vontade. A minha querida amiga, professora Zilda Consalter, já está conosco, que vai mediar o próximo painel. E eu gostaria de pedir um parabéns para o André Arndt, nosso querido amigo, que chega hoje à puberdade. Vamos cantar um parabéns. Parabéns para você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida. Obrigado, amigo. Viva o André! Viva! Até registrei um momento, fiquei feliz, de verdade, emocionado, mas também
envergonhado da minha timidez. Obrigado pela Mostre gentileza. seu lado de Munique, André, não seu lado prussiano. Bem, parabéns, André. Obrigado, Bruno. Então, obrigado, Bruna. Obrigado, Guilherme, especialmente a vocês dois pela condução dos trabalhos. Eu sei quão difícil é para nós, brasileiros, controlarmos o tempo, ameaçarmos ter que caçar a palavra do outro, mas isso é extremamente importante para o bom andamento dos trabalhos. Essa é uma das marcas do Agendas. E que sigamos assim. E agradecer também a professora Priscila, que está aqui acompanhando suas pupilas. Priscila, que vai nos receber ano que vem lá em Blumenau. E espero com o Oktoberfest, ou pré-Oktober pelo menos. Se esse ano não foi possível ter os painéis muito É à beira da praia perigoso. com água de coco, em Blumenau nós teremos painéis, assim, pelo menos olhando para a fábrica. Pelo menos olhando a Vila Germânica, prometo, mas na fase da Oktoberfest é realmente complicado, né? A gente fica com uma cidade muito superlotada e com muitos jovens enlouquecidos. Não seremos nós também os jovens enlouquecidos no Ou meio da velhos Oktoberfest. como eu. Faremos mais um feio. pouco antes. Jovens enlouquecidos é algo aceitável. Velhos enlouquecidos é algo imperdoável. Né, professor Guilherme? Arone jamais concordaria com isso. Mas estamos sendo gravados, Priscila. O que importa é a imagem. Verdade. Nos encontramos mais tarde, então. Perfeito, obrigado. Eu gostaria de finalizar agradecendo pelas exposições, parabéns às pesquisadoras, pesquisadores, e encerro então o painel de número 6 da 9ª edição do Agendas Direito Civil Constitucional. Um abraço para todo mundo.